Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um tema denominado a Igreja Missionária. Um tema baseado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Nas cartas destinadas por Paulo às 7 igrejas da Ásia, nós deparamos com uma única igreja que não recebeu repreensão nenhuma e que foi a igreja de Filadélfia, que nós passamos a chamar então de igreja missionária. João, o apóstolo amado, recebeu essa visão profética na ilha de Patmos, que apresenta uma escatologia de vitória para os fiéis e culminará com o julgamento do presente sistema mundial e a consolidação do reino eterno de Deus. As 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse, entre outras coisas, elas representam todas as demais igrejas de todos os tempos e forma a história das igrejas neste período pertencente à igreja, ou chamado de dispensação da graça. Uma coisa que nós devemos notar é que de todas as 7 igrejas, 5 delas foram censuradas. Então, 7 igrejas, 5 foram censuradas. Uma não recebeu nem censura, nem louvor. A outra foi louvada, que, como já dissemos, foi a igreja de Filadélfia, ou igreja missionária. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Essa igreja apresenta a mesma linha de conduta que era da era dos apóstolos, onde então foi constituída a igreja perfeita sobre a terra. É claro, irmãos, que não existe hoje nenhuma igreja perfeita. E acredito que nenhuma delas foi perfeita sobre a face da terra. Pois por mais perfeita que uma igreja possa parecer, com a entrada de qualquer ser humano dentro dela, ela perde toda a perfeição, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. O maior problema, irmãos, que pode ser verificado é que nessa igreja ainda continuava tendo a presença do judaísmo com todo o seu legalismo. Então, fosse uma igreja que foi abençoada, que foi louvada, ainda tinha problemas. Ela não recebeu censura e foi enaltecida por Cristo Jesus quando ele disse: guardastes as minhas palavras, não negastes o meu nome, conheço a tua obra, tens pouca força, és fraco, mas perseverou. Conserva o que tens e por fim uma promessa ao vencedor.
Diante dessas palavras proferidas por Cristo a João sobre as igrejas, nós podemos analisar essas frases e falar alguma coisa sobre cada uma dessas passagens. Só que antes nós devemos salientar que a igreja não é um prédio. Somos nós, cada ser humano, que fazemos parte de um corpo que forma a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja invisível, hoje na terra, mas que tomará a forma do corpo de Cristo como sua noiva, quando for chamada para ele no final dessa dispensação. Na igreja de Deus, todos nós somos sacerdotes, pois todos fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Não é verdade, irmãos? Há somente um corpo de Cristo. Não importando em quantas denominações ou segmentos o homem venha dividi-lo, uma vez que os chamados formarão esse único corpo, independentemente do local ao qual eles são filiados. Se em Cristo todos somos irmãos, é nosso dever levar as boas novas a todos os que ainda estão distanciados, uma vez que os dons não são exclusividades de uns poucos, não. Os dons são para todos aqueles que creem. Se nós procedermos dessa maneira, poderemos então crescer juntos e recebermos a revelação e luz de Cristo Jesus. É por isso que Cristo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos falando sobre ele, ali ele também vai estar. Observe, irmãos, que depois que foi revelado a João sobre esta igreja, que ela tinha pouca força, então, isto representou e representa até os nossos dias que a igreja tem um testemunho muito pequeno. Ou seja, os cristãos, embora ainda hoje recebam muitas bênçãos, poucos voltam para testemunhar sobre as bênçãos recebidas. Mas isso não é privilégio dos cristãos dessa época apenas. Lembra-se dos 10 leprosos, da história dos 10 leprosos? Está na Bíblia. A Bíblia diz que 10 leprosos foram curados por Cristo Jesus. Mas lá também a história diz que dos 10 leprosos curados, apenas 2 voltaram para agradecer e testemunhar. Isso vai além, irmãos. Ele fala que conhece a tua obra. E realmente ele conhece nossas obras, sim. E muitas pessoas hoje acham que estão fazendo a obra de Deus. E na verdade estão fazendo a sua própria obra e não a obra de Deus. Esse mundo está cheio de missionários, pastores, cujo objetivo, irmãos, é apenas angariar dinheiro para ter uma vida boa nessa terra. E se esquecem que terão de prestar contas de seus atos no futuro. Então, se conhecerá aquele que realmente está fazendo a obra de Deus. Infelizmente,
para muitos será tarde. Tarde demais. Cristo fala que aquela igreja guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia é reconhecida por Deus através desses dois fatos: conhecer a palavra e guardá-la no coração, e não negar o nome de Cristo Jesus. É esse o principal fundamento para todo cristão. O cristão que deseja reinar com Cristo lá na eternidade, reinar com Deus na eternidade, se não fizer essas duas coisas enquanto estiver nessa terra, com certeza não vai ter a oportunidade de estar lá. Então, se você conhece a palavra e a tem guardado, com toda certeza o seu proceder será de um cristão verdadeiro, que procura fazer somente a vontade de Deus, cujo maior prazer é levar outras pessoas à salvação, sempre orando em nome de Cristo Jesus e se reunindo em torno do seu nome. Com esse procedimento, irmãos, podemos ver então a porta aberta que Cristo nos fala, que ele colocou uma porta aberta à nossa frente, pois ele declara em João 10:9 que eu sou a porta e se alguém entrar por mim será salvo. Ele fala claro que a pessoa entrará e também sairá e achará pastagens. Ele é a própria santidade. Ele é a realidade de Deus. Deus segura a chave dali, que significa autoridade. Isso nos fala claramente. Ele nos promete que nos guardará na hora da provação. Porque a igreja não vai entrar na grande tribulação. Ela vai ser arrebatada para Cristo uma vez que os salvos que guardarem a sua palavra de perseverança, não se deixando contaminar pelos convites recebidos desse mundo, esses serão salvos. Está escrito, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. Essa é a grande verdade. Cristo Jesus nos exorta a conservarmos o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. E o que temos realmente, o que nós temos, irmãos? Nós só temos aquilo que Ele próprio, Cristo Jesus, nos legou, que é a salvação do nosso espírito, que foi consumada lá na cruz do Calvário. Isso é a única coisa que temos. Isso verdadeiramente é nosso. É de todos. Independente de qualquer circunstância, mas também pode nos ser tirado, se não consumarmos a salvação da alma, que é aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Se nós não levarmos uma vida de acordo com a palavra de Deus, com certeza nós não obteremos essa graça. Nós temos de procurar cada dia mais a santificação, porque Ele é o Senhor. Ele é santo. Nós
precisamos conservar o que temos. Ele nos deu o seu nome. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a presença do Espírito Santo em nosso coração para nos guiar e ensinar. É verdade que a nossa jornada não é nada fácil nessa terra. Todos os dias teremos uma batalha pela frente a ser vencida. Todo dia. Mas o grande perigo não está em prosseguir adiante, e sim no retroceder. Então, irmãos, vamos olhar para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. E seguir adiante. Seguir na direção de Cristo Jesus. Sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Com toda certeza, irmãos, se assim nós procedermos, seremos vencedores. E aos vencedores será dado o privilégio de ser coluna do santuário. Observe, você que se a coluna for removida, o templo não permanece. Ele não vai ficar em pé. E se você é vencedor, irmãos, você será essa coluna, uma coluna do templo de Cristo Jesus. E sobre você será gravado o nome do santuário de Deus. Maravilha, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, por tudo isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que somos nós. Deus manteve por um tempo o segredo sobre a igreja. Em nossa época, nesta era, Ele nos revela o seu segredo e o desejo do seu coração. Então vamos caminhar com Cristo Jesus. Amém.